Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi ha tratta dentro, c'era strada. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di che da solo adesso sa. Anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte è lontana. Io vivo per lei. vivo per lei perché mi dà essere dolce e sensuale. Lei di tutti in questa ma è un pugno che non fa mai male. E vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' o meno, io vivo. Dolore quando Vivo per lei dentro l'hotel, con piacere estremo vivo per lei e portice. Attraverso la mia voce si espande, l'amore produce. Vivo per lei dentro e con trionfo incontrerò, e come mi hanno scritto io vivo per lei. Io vivo per lei, sopra un palco contro un vivo per lei al limite, anche a domani vivo per lei al margine, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, povera amara l'hai tradita. vivo per lei perché mi dà pause in notti in libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per Vivo per lei. lei la musica, Io vivo per lei è unica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo Per lei. Aê. Obrigado. Eles têm muita história para contar. Ou melhor, a história deles se confunde com a história de Caxias do Sul. No Rede de Olhares, que está começando agora, nós vamos falar desses locais que sediaram grandes eventos, mas que hoje passam por algumas transformações. São os saudosos clubes sociais. No estúdio hoje nós recebemos representantes do Recreio da Juventude,
do Reno Piscina Clube, do Recreio Cruzeiro e do Clube Gaúcho, todos aqui de Caxias do Sul. Vale lembrar que a nossa equipe de produção fez contato com vários clubes aqui da Serra Gaúcha que não quiseram ou não mandaram os seus representantes. Nós abrimos o programa de hoje com o grupo musical Imagem. Sejam todos muito bem-vindos. Tânia, queria começar o bate-papo de hoje contigo, tudo bem? Seja bem-vinda. Como esses clubes surgiram na nossa sociedade? Bom, na verdade, a gente tem... Deixa eu te alcançar aqui o microfone. Em 1905, o surgimento do Clube Juvenil, né? E que depois de uma dissidência surge, então, o Recreio da Juventude. E essa história, o Clube Gaúcho é posterior, né? O Reno também são posteriores, mas todos eles fizeram uma parte importante da nossa história. Mas o que acontece é que a nossa sociedade mudou. Nossa cidade se tornou muito maior e começaram a existir outros atrativos, né? Como, por exemplo, a noite caxiense, que não existia. E aqui eu quero salientar a importância do Largo da Estação e de todos os estabelecimentos que lá estão e que abriram uma nova fase, e os clubes tiveram que se reinventar. E alguns se reinventaram muito bem, como é o caso, por exemplo, do Recreio da Juventude, que começou, então, a trabalhar muito bem a sua sede social, e os outros também tentam se reinventar, né, e se reinventam, mas, de fato, não é fácil a gente atender a nova sociedade que aí está, porque é uma sociedade que está muito mais distribuída, né, com muitas faixas etárias e com muitos atrativos na nossa cidade. Eu também acho que é muito importante o surgimento dos centros de tradições gaúchas, que também passaram a ofertar lugares de divertimento e lugares para se dançar. Então, a ideia do clube social como lugar onde se fazia baile, eu acho que é uma coisa já do passado. E é uma coisa que dificilmente vai se retomar. Eu acho que o clube social hoje existe, ele continua existindo, ele vai continuar existindo, porém com uma nova leitura, com uma nova forma de se apresentar, com as sedes campestres, possivelmente um caminho para a cultura, quem sabe, né? Mas há que se repensar os clubes sociais. Eu posso frisar a diversidade de interesses que as pessoas têm, né? E a volatilidade do consumo de lazer que nós possuímos. Então, nós precisamos ter uma variedade muito maior de opções para atender essa diversidade de interesses e essa necessidade de procurar novas pessoas e novas experiências. Então, um só lugar não atende mais essa demanda. Também, o clube social, o perfil da família, da sociedade mudou, né? Então, nós temos uma necessidade numa cidade, nós temos uma necessidade de lazer em lugar aberto. Nós não temos em Caxias do Sul, a não ser nos clubes sociais e alguns poucos lugares. Em tempos atrás, o colunista social, ele chegava num clube, ele era recepcionado pelo anfitriã, ele às vezes tinha que desfilar em passarela, ele era anunciado em microfone, ele recebia mimos, sentava com os anfitriões. Nós éramos praticamente uma autoridade. Hoje, o que está acontecendo? Nós vamos nos clubes sociais, nós vamos nas casas noturnas para trabalhar, pura e unicamente. Temos que ficar atenta a tudo. Então, essa é a diferença, perdeu o glamour. Em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns ao meu amigo Raul. Ele realmente é um batalhador e está me remando contra a maré há muitos e muitos anos. E disse que vai morrer nadando. Meus parabéns pela banda, está excelente, o som muito bom. Não, os bailes realmente, atualmente, mudaram, né? E aos telespectadores e aos presentes que não me conhecem,
Meu apelido é Paquinho. E eu atuo como músico desde 1961 na cidade de Caxias do Sul. Então eu tenho uma experiência muito grande de baile. Quando eu saí do Itamone, que eu parei de ser músico de banda, eu fui ser empresário musical. Eu fixei residência em Florianópolis, fui para São Paulo, Rio, fiz vários cursos, faço parte da Associação Brasileira de Empresários Musicais. Lá eu aprendi tudo de bom e tudo de ruim que ocorre nos clubes. Então, lá nós já entendíamos que haveria uma decadência do clube social, por X motivos que agora não importa, mas que muita gente sabe o porquê da decadência. Friso sempre que o associado ou o que frequentava o clube não é o culpado pela decadência dos clubes. Os clubes que não se adequaram ao longo dos anos, eles ficaram para trás. O Recreio da Juventude vai comemorar agora em dezembro, são 102 anos. Nesses 102 anos, muito trabalho foi realizado. E posso dizer que os clubes deixaram de fazer o dever de casa. O Recreio da Juventude, ele sempre se adequou, ele vem ao longo dos anos sempre buscando a satisfação dos seus associados. Ele quer qualidade. E o clube que não vê isso, que se limita tão somente à piscina, que é no verão, o associado durante o ano todo fica acéfalo. Ele fica jogado de lado. Isso não é mais aceitável. O que eu conheci antigamente, de 10 anos atrás, é que o pessoal solicitava muito esse tipo de festa, baile de casais, enfim. E atualmente a gente percebe que não tanto. Então, muito talvez pelo valor, eu não sei, porque exigem músicos, né? O pessoal opta talvez por um DJ, alguma coisa nesse sentido. É a minha percepção. Temos que pensar que música ao vivo é cultura, certo? Então, acho que todos deviam pensar assim que músico é uma profissão, certo? E para ter essa profissão com qualidade, ele precisa estar se aperfeiçoando, ensaiando. De uma estrutura. De uma estrutura. Então, isso que eu penso que está se extinguindo, sabe? Isso aí. Nós, por exemplo, do Grupo Imagem, passamos assim a ser protagonistas da coisa. Então, começamos a fazer bailes de casais. Hoje o Grupo Imagem faz 6 bailes de casais por ano. Nós mesmos promovemos, vendemos ingressos, alugamos os salões. É uma maneira de sobrevivência. Roma, gaga, ooh la la, what better romance, rah rah, Roma, gaga, ooh la la, what better romance. I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as you're free. I want your love, 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 I want your love. I want your drama. I want that is to the kiss and say I want your love, 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 I want your love. You know you want to, 'cause I know you need to. I want your bad romance. I want your loving, I want his revenge and make you write a bad romance. Oh. Roma, gaga, ooh la la, what better romance. I want your horror, I want you to sign up. I want to scream, no, as long as you're mine. I want your love, 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 I want your love. Com
Convido você que está em casa e também os convidados que estão aqui no estúdio hoje a conferir uma reportagem que a nossa equipe fez sobre o auge e o declínio dos clubes sociais. Vamos conferir. Esse aqui era os bailes que a gente fazia no clube antigamente, né? E isso aqui foi nos anos 70, 75, por aí, mais ou menos. As lembranças guardadas nas fotografias de seu Vanderlei recordam os famosos bailes de carnaval do Clube Reno, como era conhecido. Nós aqui era a casa cheia, tinha anos ali, carnaval, que nós botava 2.000, 2.500 pessoas aqui dentro, e lotado sempre. E agora, quando chegou a década aí 95, nem isso, a 2000 em diante, morreu o carnaval em Caxias. Uma cultura esquecida pelo tempo. As associações recreativas de Caxias do Sul fazem história desde o início do século passado. O primeiro clube social foi o Juvenil, fundado em 1905, quando Caxias ainda não era nem considerado uma cidade. O segundo veio após 7 anos, o Recreio da Juventude. Só na década de 80, o município possuía mais de 7 clubes com grande participação. Normalmente tem um elemento de identidade nos clubes, pode ser a questão dos esportes, pode ser caritativo, pode ser assistencial, pode ser religioso. E esses elementos é que fazem a integração dos indivíduos. Então, os clubes, eles podem ser elementos sociais de integração, de ajustamento dos indivíduos, mas podem também ser controle social. É no início do século XXI que a tradição dos clubes sociais começa a ceder espaço para o progresso. O Recreio Cruzeiro, das badaladas noites da Boate Roda Viva, fecha as portas em 2008. No lugar dele, um centro empresarial. As noites de discoteca do Clube Palermo também desaparecem, assim como a música dos bailes do rodoviário. A decadência dos clubes sociais, não só em Caxias, como em várias outras cidades, temos exemplos de Porto Alegre e outras, principalmente na fronteira, né, que pior ainda, ela se dá da própria desestruturação social. O clube era um agregador da sociedade. Com o avanço da construção civil, os clubes passaram a se tornar inviáveis. Houve uma substituição de esportes coletivos, né, de espaços culturais coletivos por espaços individuais. E isso tem a ver com a chegada da televisão, tem a ver com a própria vida, a complexidade da vida moderna, que fez com que muitos desses espaços que antes eram muito valorizados, eles fossem substituídos. Cada vez que um prédio vem ao chão, que um prédio que foi significativo, que teve toda uma história, que foi referência de uma geração, né? Então, cada vez que um prédio desses, um prédio de 100 anos, por exemplo, vem abaixo, a cidade perde muito com isso. Sempre a abertura do carnaval era aqui, Carnaval de Caxias. Então aqui que o Raimundo recebia a chave da cidade e nós fazia carnaval aqui, 6 carnaval, era sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Carnavais que não voltam mais, é verdade. A gente conversa agora com o Vanderlei, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, obrigado. Os telespectadores e também na matéria lembraram dos carnavais do Reno. Você sente falta daquele tempo também? Olha, bastante, não um pouco, porque a gente fazia um carnaval, a gente contratava o que era de bom para fazer esse carnaval. Mais pertinho do microfone. A gente, dos conjuntos, a partir dos conjuntos, a gente tentava pegar o melhor mesmo para fazer um carnaval bom. E o público era bom também naquela época. Não tinha também, como os colegas falaram, não tinha aqueles barzinhos, então o pessoal era a partir das 10 horas o carnaval começava e até amanhecer e não tinha problema nenhum. Muito bom os carnaval. A gente pode dizer que os clubes sociais enfrentam uma certa decadência hoje em dia? Dá para se dizer de épocas anteriores bastante, né? Tanto é que nós lá no Recreio Cruzeiro estamos tentando inovar em tudo, né? Desde o aspecto de boates, de bailes, que
houve uma decadência agora nos últimos anos, estamos tentando buscar uma nova concepção de bailes, uma nova concepção para que nossos associados não tenham só, como o nosso camarada colocou do Recreio da Juventude, que hoje tu não pode te limitar a um clube somente em piscina, ou somente em quadra de tênis, ou somente em futebol, porque tu tem que ter diversificações, muitas, dentro de um clube. O Clube Gaúcho já vai aos seus 80 anos, né? Passou agora 80 anos e uns dias, que é de julho também. Eu creio que, como os demais, né, sofre toda aquela dificuldade de clube, só que ele teve um agravante, ele não conseguiu dar aquele salto de qualidade que seria a sua sede campestre. Quando os outros clubes todos já tinham seus prédios faraônicos, o Gaúcho se engatinhava ainda num salão de madeira. Quando trocou por salão de material, não conseguiu concluir e não conseguiu dar esse salto de qualidade para ter sua sede campestre. Isso aconteceu o que com nós, né? Muitos associados ali, que é um clube específico dos negros de Caxias, né? Como demais clubes de negros que surgiram durante a década de 30 ali, surgiu uma série de clubes nessa mesma denominação. Hoje já existem associações de clubes afros do Brasil, que é o Luiz Carlos, que preside hoje. Então, o clube não conseguiu dar esse salto de qualidade, de ter sua sede campestre, e claro, e não tendo isso aí, os sócios do Gaúcho que melhoravam um pouco de padrão de vida, migravam ou para o Reno ou para o Guarani. Vamos passar o microfone para a Andressa, que fez um trabalho de acordo com o colunismo social e também com os bailes. Isso, Andressa, explica um pouquinho para a gente. Na verdade, eu busquei resgatar justamente essa história dos clubes. Eu fiz isso em 2003, foi meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. E o que eu busquei foi justamente estudar a visão do declínio, mas buscando o auge desses clubes, porque quando a sociedade, quando a cultura caxiense se formou, esses clubes nasceram com eles. E esses clubes, eles representam muito os lugares em que eles estavam inseridos. O Clube Gaúcho é o retrato do lugar que ele estava inserido. Ele não era central, ele estava num lugar afastado. O Recreio da Juventude, o Juvenil, eles são espaços que representam as culturas e as sociedades a qual eles estavam presentes. E isso se refletia diretamente no colunismo social. Claro. Isso era evidente. E a Margot Sauer, em 1975, numa coluna de julho, ela previu esses declínios. Ela fez uma nota que ela dizia: será que um dia nós ainda teremos os bailes dos clubes sociais? Porque ela percebeu que os bailes estavam mudando, o seu perfil de público estava mudando, isso em 75. Quanto tempo passou até chegar realmente esse declínio, que foi, eu acho que ali no início de 2000, que a gente vê a mudança, né? Dizer aos senhores representantes dos clubes que querer é poder, menos é mais. Como disse no representante do Roda Viva, está repensando tudo aquilo de bom que passou e tentar novamente. É possível, sim, trazer a família de novo para dentro dos clubes. É possível ter música ao vivo. DJ não é músico, é um tocador de CD. A música quem faz é o músico transmite energias. A economia é a base da porcaria. Luzes e efeitos não mexem com os sentimentos do ser humano. O ser humano é um universo de sentimentos e energias. Turbilhão de emoções. Se vocês dos clubes quiserem projetos e assessorias gratuitas no campo social, eu estou capacitado. Sou músico há 52 anos, empresário musical há 40, formado na Associação Brasileira de Empresários do Brasil. Gratuitamente eu dou assessoria e projetos sociais para vocês. Ok, gente, muito obrigado, o recado está dado, né? Beijo, meu amigão. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, a palavra que fica é inovação. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. É claro que a gente termina com o grupo musical Imagem. Até a próxima. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock hot, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock hot, 9 till 11 o'clock, 10 o'clock hot. I'm gonna rock and roll the clock tonight, bros, rock and roll, and join me home. The clock's like blue and the clock's like blue. I'm gonna rock and roll the clock tonight. I'm gonna rock, rock, rock them brother light. I'm gonna rock around the clock tonight. When the clock's like 2, 3, 4, hands down, down we are for more. Gonna rock, roll the clock tonight. I'm gonna rock, rock, rock.
close tonight. Paulo Rosa na guitarra. But it's one for the money, two for the show, three to get right now, go get go. Don't you step on my boots and shoes. You can do anything, believe me, if my boots and shoes. You can knock me down, step in my face, something my name, I open the play. Do anything that you wanna do, but I'll lay all these shoes, don't you step on my boots and shoes. You can do anything, but let me off my boots and shoes.